quê? Vamos falar de O Burrinho Pedrez? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma explicação. E hoje vamos analisar o primeiro conto da obra sagarana chamada Burrinho Pedrez. E ao meu macho rosado, carregado de algodão, perguntei para onde ia? Para rodar no mutirão, velha cantiga solene da roça. O Burrinho Pedrez é o primeiro conto, acredito que talvez ele mostre muito claramente a intenção do Guimarães Rosa com toda a obra sagarana. Não é um conto muito fácil de se ler, porque há muitas descrições do cenário do sertão mineiro que eu acredito que não é feito com tanta intenção, como é diferentemente de O Burrinho Pedrez, porque está se colocando uma intenção de um cenário para a gente poder entender onde estamos, que é o sertão mineiro. Porque se a gente tem por um lado que muitos autores vão utilizar o regionalismo como uma tábula e uma intenção de se criar uma obra como facilitador, o Guimarães Rosa coloca o regionalismo não como um limitador, mas ele coloca apenas como uma conveniência de questões universais, porque ele já está acostumado com aquele local. Então, se tira um pouco a ilusão de que escrever obras regionalistas é fácil, porque é fácil com que as pessoas se identifiquem, para poder fazer com que se amplie essa análise do regionalismo e da região que se fala. Essa obra tem como grande foco não o Burrinho Pedrez inicialmente. A gente precisa lembrar um pouco de fábulas que vão trazer uma explicação narrativa da relação entre o ser humano e o animal, como análises mais metafóricas do que de fato temos uma protagonista. Então, se temos que nessa obra nós precisamos entender o que é sagarana, vamos precisar entender então o que o Burrinho Pedrez faz como história narrativa e também intenção do próprio escritor de você prestar atenção nessa coletânea, nessa saga. Nas próprias palavras do próprio escritor, temos que o Burrinho Pedrez, peça não profana, mas sugerida por um acontecimento real, passado em minha terra há muitos anos, o afogamento de um grupo de vaqueiros num córrego cheio. Já dá para poder entender muito só lendo essa parte. Temos como início do conto a explicação do nosso Burrinho Pedrez, que já passou por vários outros nomes, que é um burrinho já meio antigo, velhinho, que ele tá bem acostumado já com a sua região. Ele trabalha, mas não trabalha tanto, então ele já passou também por vários outros nomes. Então a gente já teve nomes para eles como Brinquinho, Rolete, Chico Chato, Capricho e até ter o seu nome de baralho, que é Sete de Ouros. E para quem gosta de algumas outras informações, como o costume brasileiro, o Sete de Ouros é uma denominação do jogo de baralho que cai-se também do nosso próprio burrinho, como é o truco mineiro. Para quem não está acostumado, o truco mineiro possui algumas manilhas. Então o truco ele realmente tem algumas cartas com pontuação mais alta, e o Sete de Ouros é justamente a última de 4 cartas que não vai ser relacionada apenas com as manilhas que apresentam no jogo. Nós temos que a primeira é o 4 de paus, também chamado de zap, temos o 7 de copas, o ás de espada, também chamado de espadilha, e por fim o 7 de ouros. Para quem joga truco sabe muito bem que quando temos uma manilha que ela não é a mais forte, a gente precisa esperar para poder conseguir utilizar no jogo, porque pode ser que apareça uma manilha mais forte. Então isso pode dar um indicativo de que o burrinho, ele intencionalmente é uma pessoa que espera para poder fazer o seu esforço necessário. Não só isso, mas para quem também gosta de tarô, o 7 de ouros é um arcana menor do tarô que em suas leituras, dependendo de forma mais geral que você quer ler sobre romance, trabalho ou questões da vida, o 7 de ouros ele representa uma jornada com um trabalho árduo que você vai receber uma boa recompensa no final. Não necessariamente você vai trabalhar pouco. Muitas das vezes que aparece essa carta é porque o trabalho ele está extenso e árduo, mas você vai ser recompensado no final. E só para a gente poder perceber como é um conto lento, é um conto que tem muita descrição, a gente vai ver o comecinho da história para você poder ter uma perspectiva de sagarana. Era um burrinho pedrez, miúdo e resignado, vindo de Passatempo, Conceição do Cerro, ou não sei onde no sertão. Chamava-se 7 de Ouros, e já fora tão bom como outro não existiu e nem pode haver igual. Agora, porém, estava idoso, muito idoso.
tanto que nem seria preciso abaixar ali a maxila teimosa para espiar os cantos dos dentes. Era decrépito mesmo à distância, no algodão bruto do pelo, sementinhas escuras em rama rala e encardida nos olhos remelentos, cor de bismuto com pálpebras rosadas, quase sempre oclusas, em constante semissono, e na linha fatigada e respeitável uma horizontal perfeita do começo da testa raiz da cauda em pêndulo amplo, para cá, para lá, tangendo as moscas. Na mocidade, muitas coisas lhe haviam acontecido. Fora comprado, dado, trocado e revendido vezes por bons e maus preços. Em cima dele, morrera um tropeiro do Indaiá, baleado pelas costas. Trouxeram um dia do pasto, coisa muito rara para essa raça de cobras, um jararacuçu, pendurado do focinho, como linda tromba negra com diagonais amarelas, da qual não morreu, porque a lua era boa e o benzedor acudiu pronto. Vinha ali de padrinho, jogador de truque a última intitulação de baralho, de manilha, mas, vida fora, por ambos e anos, outras tivera, sempre voluntariamente. Brinquinho primeiro ao ser brinquedo de meninos, rolete em seguida, pois fora gordo. Na adolescência, mais tarde, Chico Chato, porque o sétimo dono que tinha essa alcunha se esquecera, ao negociá-lo, de ensinar ao novo comprador o nome do animal, e na região em tais casos, assim sucedia. E ainda, Capricho, visto que o novo proprietário pensava que Chico Chato não fosse apelido decente. Eu acho que uma coisa que pode dificultar muito a leitura, mas que mostra essa genialidade do Guimarães Rosa, é essa descrição que a gente tem não só de 3 parágrafos explicando a origem do nome, como que temos esse visual do burrinho pedrez, mas que traz o regionalismo não como marca de limitação. Não é que ele está colocando o regionalismo aqui para você poder se sentir como um distante, mas para você poder ser incluso nesse questionamento. Eu acho que não só aqui a gente poderia ter colocado um burrinho, como a gente poderia ter colocado qualquer outra coisa. A gente poderia ter colocado uma casa, um barco, um carro. Eu acho que essa visão que existe do regionalismo não é para limitar o seu pensamento, não é para poder falar, se você não é mineiro, você não vai entender. Então, essa obra mostra como tem a importância que o regionalismo não é limitador, mas ele é amplificador de questionamentos. Então a gente tem aqui o nome sendo apresentado, que tem a sua origem, tem os seus porquês, e de tantos outros nomes e coisas que ele passou em sua vida, como ter sido picado por cobra e ter, inclusive, também essa mostrar como que ele já tá velhinho, já tá idoso, já tá cansado e por que que a gente tá focando tanto nele. E se temos que o 7 de ouros, ele tem toda essa história que ele já foi vendido, já foi trocado, roubado por cigano, picado por cobra, por tantas coisas, temos que uma das partes tão interessantes da obra vai dizer a história de um burrinho como a história de um homem grande é bem dada no resumo de um só dia de sua vida. Então temos esse burrinho que ele está ali dormindo em um dia que parece que iria chover, mas ainda não começou a chover no sertão mineiro, e que temos a decisão de alguns vaqueiros da fazenda do Major Saulo que vão sair dali para poder fazer a venda e guiar um gado até uma cidade próxima, passando por ali com o riacho. Infelizmente, o burrinho pedrez precisava sair dali também do seu descanso porque faltava um dos cavalos e o burrinho pedrez foi o escolhido para poder ser levado como também um dos vaqueiros nessa viagem. A gente tem uma narração descritiva, cores dos bois, dos chifres dos bois e seus formatos, do sertão falando dos arbustos, das suas árvores, que traz uma ideia clara, rica e às vezes confusa do cenário que a gente precisa. O problema de ser confuso não é que o Guimarães Rosa faz isso de forma intencional, mas é para poder mostrar uma pluralidade, e também há um problema de quem não está acostumado a ver o sertão mineiro achar que é muita informação ou querer já pular para o próximo parágrafo. Mas o que você pode fazer é ir organizando as informações e percebendo quais são as descrições que existem do cenário para a gente poder ter uma noção, e às vezes usar um pai Google para poder conseguir ver alguns elementos, como alguns tipos de árvore e alguns tipos de animais, para você poder se acostumar a entender um pouquinho melhor a situação. O Major Saulo fala também, ele elogia o burrinho pedrez, falando que é um burrinho muito trabalhador, que é um burrinho muito bom, e que o próprio burrinho tá pensando que ele tá meio preguiçoso de ir trabalhar, ainda que ele precise ir. E o próprio Major Saulo, ele tem um sentimento de que não deveria fazer a venda e levar o gado naquele dia, mas os vaqueiros, com sua experiência, falam que estaria tudo bem, que mesmo que eles não tivessem que seguir pela rota que ela é mais curta, eles poderiam ainda guiar o gado por um outro caminho. Engano ledo.
Temos algumas figuras típicas do vaqueiro, como temos o Francolin, que é aquela pessoa que vai ouvindo o Major Saulo, que tem essa característica do mandismo, que é aquela pessoa com um poder e uma hierarquia mais forte e que, por inclusive ele ir concordando, ele fala do seu posicionamento de vaqueiro, falando de sua experiência, e que o Major Saulo, apesar de ter o poder e apesar de ter as terras, sempre confia nos vaqueiros, porque é aquela coisa, manda quem pode e obedece quem é esperto. E dentro disso também há um rumor de que dois vaqueiros, o Badu e o Silvino, estavam querendo entrar em um conflito e matar um ao outro. Mas a questão do Silvino querer matar o Badu, porque o Badu ele roubou a mulher do Silvino e estava prometendo que na viagem de volta iria matá-lo. Só que o Major Saulo, como querendo colocar o seu poder, falou que na fazenda dele não morria ninguém. O problema é que a gente precisa perceber que nessa obra temos sim que há uma tentativa inútil de se controlar o destino, mas a gente precisa entender também que os vaqueiros também respeitam a fala do Major Saulo. Então cria-se um clima de tensão forte entre os brothers, que a gente vai percebendo que cada vez mais chegando esse problema. Então a gente vai vendo que será que vai realmente acontecer, não vai acontecer, como que vai acontecer. Então a gente tem uma noção clara do qual é o objetivo, qual é o fim, mas não temos de como que isso vai acontecer. Existe também uma conversa importante do Major Saulo perguntando como que os vaqueiros olhavam para o próprio Major Saulo. Porque o próprio Manico vai explicar que, de fato, há um respeito pelo Major Saulo, não somente pelo seu poder, mas também pelo medo. E o Major Saulo acha isso curioso, dessa questão do medo que tem por cima dos vaqueiros, porque o problema é que a gente tem uma percepção de mandismo, uma percepção de se mandar no Brasil, mais por uma questão de medo do que de fato de respeito. Isso não é algo apenas mineiro, mas é mais uma relação que temos social de, primeiro, a gente pensar no medo de desobedecer e de acatar com as consequências, do que haver uma conversa ou apenas dizer não. E só pra gente perceber como temos a oralidade colocada tanto com como os vaqueiros conversam entre si, mas também como temos a reprodução de palavras que vão criando um som enquanto a gente lê essa obra. Vamos ver aqui uma parte para a gente poder ver isso. Nenhum perigo por hora, com os dois lados da estrada tapados pela cerca, mas o gado gordo, na marcha contraída, se desordena em turbulências. Ainda não abaixaram as cabeças, e o trote é duro, sob vez de aguilhodas e gritos. Mais depressa é pra esmoer? Ralha o major. Boiada boa! Galhudos, gaiolos, estrelos, espaços, combuscos, cubetos, lobunos, lompardos, caldeiros, cambraias, chamurros, churriados, corombos, cornetos, calvos, borralhos, chumbados, chitados, vareiros, silveiros, e os tocos da testa do mocho macheado e as armas antigas do boi cornalão. Pra trás, boi e vaca! Repele, Juca, viu a brabeza dos olhos? Vai com sangue no cangote! Só ruindade mais ruindade, desde o redemoinho da testa até na volta da pá. Este eu não vou perder de olho, que ele é boi espirrador. Então é muito legal se você tem também como essa referência de vaqueiro, de você perceber o jeito que se fala, o jeito que se expressa. Então, até essas frases, né? Viu a brabeza dos olhos? Essa palavra brabeza é genial de ser utilizada. Então, eu acho que aqui o que temos como oralidade não é pra gente poder fazer com que a gente mostre como a pessoa ela não é letrada, ou como se fosse para diminuir a fala. Existem muitas pessoas que pensam que a questão de não formalidade faz com que a língua ela seja pobre. Eu acho que aqui não tem como a gente colocar, não só por uma questão social, mas uma questão de construção de mundo. A gente tem esse pacto ficcional sendo colocado para a gente aceitar esse mundo, não só por como as personagens se falam, mas também como a obra ela é narrada. Perceba que essas palavras que vão trazendo esses sons, esse som de G, esse som de E, esse som de C, esse som de L, para poder fazer com que, quando a gente vai olhando e temos essas denominações, a musicalidade ela não existe apenas em músicas ou poemas ou cantigas, mas também nos nomes que temos. Também essa brincadeira ou até mesmo essa guerra que temos como, porque aqui no meu estado a gente chama de isso, no meu estado a gente chama de isso. Então, como a gente tem esse carinho com a língua por parte do Guimarães Rosa. Em uma outra cena temos que o Badu ele é atacado por um dos bois e que o próprio Francolin vai falar que o Silvino tentou fazer isso para poder matar
o vaqueiro. O Raimundão vai dar a sua opinião, porque o Major Saulo pergunta pra ele, e ele fala que não passa nada mais, nada menos de que uma grande conveniência, um grande acaso do destino. Esse é um dos problemas. A gente tem que perceber também que os vaqueiros, eles falam também de análises de história e que muitas das vezes apenas é uma consequência do destino. Não é que tudo tem um grande orquestramento, tudo é altamente planejado. Às vezes pode ser que simplesmente aconteceu. As pessoas estavam no lugar certo e na hora certa e aconteceu e não tinha outra coisa para poder impedir. Existe uma história muito bonitinha e também muito trágica pra gente poder perceber também de uma história que os vaqueiros vão contando entre si sobre um zebu que matou uma criança. Essa história ela é muito tocante porque o próprio criancinha que ela é assassinada, infelizmente, ela pede pro pai antes de morrer para que não maltratassem o zebu. Na noite que ele é levado, que inclusive um dos vaqueiros teve que levar ele para ser vendido na viagem, ele vai cantando uma oração e inclusive ele vai falando baixo para poder seguir ele, aquele demônio seguir ele, para que o zebu não o ouvisse. Essa relação com o ser humano, com o animal, ela é bonita porque eu acho que desnivela um pouco essa questão do racional, de que tudo é racional, tudo existe uma genialidade por trás disso e mostra os nossos sentimentos mais básicos, o sentimento de ser aceito, ser amado, de que faz parte de alguma coisa. E que, infelizmente, nessa noite também o zebu ele começa a chorar muito porque ele se sente mal de ter matado a criança, que era a única que tratava ele bem. E no dia seguinte, quando acordaram para poder ver o zebu, porque ele estava sendo colocado ali para ser vendido, o zebu estava morto, ou seja, morreu de tristeza e de arrependimento. E para a gente perceber como que é contada essa história do próprio zebu que matou a criança, temos aqui a parte que vai contar também dessa história. Vamos perceber aqui. Conversa boba, seu major, era a respeito do Calandu. Zebu terrível, matou o filho do Borges. Foi sim, seu major. O pobre do seu Vadico, menino bom aquele. Você gostava dele? Você trabalhou lá? Não muito, mas muito, seu major. Coração de anjo, gostava de todo mundo, não deixava ninguém judiar com criação nenhuma. Ele queria ser boiadeiro, queria por toda a lei. Um dia em que fizeram ele ficar aborrecido, veio logo me procurar. Não vou para o colégio, antes aqui, Raimundão. Nem que seja pisado pelas vacas, mas eu quero é ficar aqui com vocês todos. Ah, nunca imaginei que ainda ia ver o menino morrer daquele jeito. Foi no campo, não foi? Pois foi na laje do tabuleiro, onde tem os coxos, a gente dando sal com quina por causa que, por perto lá, estava começando a aparecer peste. O gado fêmea todo reunido, as novilhas solteiras, as vacas amojando, as outras com as crias taludas ou bezerrada miúda de dia só. Seu Neco Borges tinha vindo com a família para apreciar, seu Vadico gostava demais do Calundu, e o zebu também gostava dele, deixava o menino coçar o pelo e bater palmada no focinho. Doideira, eu sempre achei. Zebu é bicho mau, que a gente nunca sabe o que é que eles vão cismar de fazer. É mal por causa que eles são tristes. Repara só no berro que eles têm. Sim, senhor, deve ser, seu major. O Calundu, não sei se o senhor sabe, não batia em gente a pé. Ao depois, ele estava no meio da vacaria mansa. Seu Vadico foi fazer festa nele, dando sal para ele lamber na mão. A gente estava ali com as varas. O boi alisava o menino com o focinho e até parecia gente carinhoso. Quem é que havia de somar? O senhor sabia que boi não entra na gente assim à toa, sem avisar. Mesmo quando eles já estão fazendo gatimanha, sapateando, abrindo terra e soprando em riba. A gente precisa de não apartar os olhos dos olhos deles. Toda a vida. Na hora de um boi partir na gente, os olhos mudam de jeito e ficam maiores, parecendo que não vão caber mais nos buracos das vistas. Pois eu juro, seu major, que aquilo foi de supetão. Eu vi o Calundu abaixar a cabeça, parecia que ele ia querer mais sal. E aí de testada e de queixo ele deu com o menino no chão. Do jeito mesmo de que um cachorro derruba uma lata. Seu Vadico caiu de bruço, com a cabecinha para dentro das patas do touro. E ele nem pôs o pé em cima. Deu uma passada para trás e foi dar uma chifrada só. Depois o Calundu sungou a cabeça e o sangue subiu atrás, num repuxo dessa altura. Muito triste, Raimundão. Nós corremos todos, mas não foi preciso tirar o zebu, porque ele deu as costas e foi andando para longe, vagaroso, que nem que não quisesse ver o crime que tinha feito. Aquilo era sangue por todo lado, e o pessoal gritando. Seu Neco Borges virou um demônio, puxou o revólver, mas seu Vadico, antes de morrer, falou determinado, que nem pessoa grande. Não mata o Calundu, pai, pelo amor de Deus, não quero que ninguém judie o Calundu. Seu Borges mandou levar para o seu Lourenço na Vista Alegre, para ser vendido ou dado de graça. Aí eu disse que levava, porque só eu era quem sabia fazer a simpatia do Cambará. O senhor conhece?
Pois eu juntei o bicho com um terno de vacas mansas, montei no meu quartão castanho e joguei um raminho de cambará pra trás. Aquilo o Zebu me acompanhou que nem um bezerrinho correndo para o Uber da mãe. Eu falava, vamos para adiante, assassino. Mas falava baixo para ele não me entender. Não me deu trabalho nenhum. Agora, quando chegamos lá no saco do sobre, então foi que eu tive medo. Porque a simpatia do cambará só serve para quando a gente está indo na estrada. Fui gritando, abram as porteiras dos dois lados, abrir logo. E em boqueio eu atravessei o curral, de galope, saindo de outra banda. Ele e as vacas entraram atrás, e os vaqueiros fecharam tudo. Mas, de noite, eu pernotei lá e vi a coisa, seu major. Ninguém não pode pegar no sono enquanto não clareou o dia. O calundu, aquilo, ele berrava o gemido rouco, de fazer piedade e assustar. Uivava até feito cachorro, ou não sei se eram os cachorros também uivando por causa dele. Leofredo, que era de lá naquele tempo, disse, ele está arrependido por ter matado o menino. Mas o velho Valor Venâncio, vaqueiro cego que não trabalhava mais, explicou pra gente que era um espírito mau que tinha sentado no corpo do boi. Parecia que ele queria mesmo era chamar alguma pessoa. Fomos lá todos juntos. Quando ele não viu, parou de urrar e veio manso, na beira da cerca. Eu vi o jeito de que ele queria contar alguma coisa, e eu rezava para ele não poder falar. De manhã cedo, no outro dia, ele estava murcho, morto, no meio do curral. Às vezes vem coisa dessas que a gente não sabe, Raimundão. Então, a gente tem aqui a história que vai ser uma das partes de tantas outras histórias que estão sendo contadas que é até difícil a gente conseguir nomear todas que acontecem no Burrinho Pedrez, porque a história mostra muito o poder do que temos de a gente falar da oralidade, porque se tem uma coisa que eu acho que determina muito o ser humano de tantas outras espécies que temos na nossa vida, é o fato de conversar e de trazer histórias. Então, tem o jeito de se contar, tem as histórias e o que se quer trazer. Então, até mesmo coisas que a gente não consegue entender ou coisas que até mesmo arrepiam a espinha. Logo depois dessa história que é contada do Zebu que matou a própria criança, é contada uma outra história de que um outro vaqueiro que era muito ruim com suas vacas, ele foi matado e as próprias vacas respondiam quando quando alguém gritava falando que o próprio vaqueiro tinha sido mandado pro inferno e soltaram todas as vacas pro pasto, mas você ainda conseguia escutar eles cantando ainda Madureira, Madureira, foi pros infernos, foi pros infernos. E o próprio Major e o Raimundão achando toda essa história muito medonha. Então, é o poder de se contar uma história, é como há essas conexões de que o ser humano ele é movido por histórias e que somos pessoas que aprendem com histórias, que querem contar histórias. Então, eu acho que mesmo sendo uma história muito triste, mostra muito de que o animal não tinha vontade de isso ter acontecido, que é tudo muito poético. É tudo visto de que o animal não foi mal porque ele queria ter sido, de que a pessoa boa ela não faz coisas más porque ela sempre quer. Não existe tudo tanto no preto e no branco. É difícil da gente identificar da onde vem essas superstições, porque claro que temos superstições que vêm tanto do cristianismo, mas existem outras superstições que vêm de religiões de matriz africana e tantas outras que são criadas no sertão que fica difícil a gente falar, ah não, essa daqui ela é 75% cristã, 20% de matriz africana e 5% do que foi criado no sertão mineiro. Então ela é meio difícil de a gente poder identificar qual que é a religião, até mesmo a gente pesquisar alguns santos ou algumas orações é muito complicado a gente conseguir achar qualquer tipo de informação. Então, vai se falando tanto entre as pessoas e se vira um certo costume que a gente não consegue identificar, ah não, isso saiu daqui precisamente. Então, depois de tantas cantorias que vamos percebendo também a narração e a musicalidade da oralidade, de como também os vaqueiros conversam com os bois, de como os vaqueiros também vão conversando entre si, utilizando expressões, metáforas, analogias e vão usando a musicalidade da língua portuguesa. Então, um grande caminho que a gente vai tendo que é como se fosse uma pessoa viajando para uma cidade. Que nem, eu vou falar da minha perspectiva paulista como se fosse viajando para a praia. É uma viagem que ela é longa, é uma viagem que pode acontecer muita coisa, as pessoas conversam entre si, tem momentos de silêncio, tem momentos que alguém cantarola alguma coisa, ou que você lembra de uma história. Então, é uma história que você tem que pensar. Imagine que você está indo para um lugar distante, para poder fazer uma coisa muito específica, e esse intermédio que é o interessante, não é de fato o chegar na praia, é o chegar no destino, mas essas pequenas coisas que vão montando até você chegar na praia ou no seu destino. Então, se a gente viu um trecho que falava da musicalidade das palavras, vamos ver uma parte que realmente tem música, porque, para muita pessoa, quem já sabe, quem canta seus males espanta. Canta, gente!
E aí soltaram a chuva de verdade, chuva pesada, despejada, um vasto vapor opaco. Era como se a gente passasse por debaixo de cachoeira. E desenxergaram-se de todo, os bois. Mas os vaqueiros cantavam junto. Chove chuva, choverá, Santa Clara a clarear, Santa Justa há de justar, Santo Antônio manda o sol pra enxugar o meu lençol. Ô diabo, custou que melhorou, a gente nem estava podendo tomar fôlego embaixo desse dilúvio. Então é engraçado porque depois deles começarem a fazer essa cantoria, a chuva dá uma acalmada. Então, o que temos como realmente do que vai acontecer com cantorias, com a superstição do que temos no sertão mineiro? Eu acho que esse realismo, essa mágica que existe dentro do Guimarães Rosa em suas obras, não pode ser explicado nada mais nada menos do que não dá pra saber. Então, muitas das vezes que vamos analisar na obra o que explica essa superstição, ou esse costume, ou esse misticismo estar funcionando na obra? É porque é o poder da fé, é o poder do encanto, é o poder da oração? É de fato porque havia uma organização de destinos que fez com que aquilo funcionasse? Foi apenas uma sorte? A gente não sabe. Talvez isso que traga muita magia e muita beleza nesse misticismo dentro da obra. O Major Saulo com os vaqueiros chegam até o local. Claro que existem alguns problemas. O rio que vai enchendo por conta da chuva e também desse período que ia acontecer. E ele falou que decidiria ficar ali e deixa os vaqueiros para poder continuar seguindo a viagem com a venda do gado. O Francolin, um dos vaqueiros, inclusive pede para o Major Saulo para poder voltar em um cavalo e não do burrinho Pedrez, já que poderia fazer uma má cena em frente às pessoas, que ele estaria voltando com um burrinho para poder as pessoas da cidade verem ele retornando. Você pode até perceber que eu não falei muito do burrinho Pedrez, porque o que a gente tem um pouco dele na história não é exatamente ele. A gente vai tendo algumas narrações explicando ele se entrando no meio do gado e sabendo que ele poderia pegar aquela rota que era a mais curta. Então o burrinho Pedrez, ele aparece muito como alguém mais do lado da história, sabendo que aquilo já era repetitivo e não fazendo a forma mais difícil. Então o burrinho Pedrez é um burrinho já cansado, sim, já velho, mas muito bom. O Major Saulo vai inclusive elogiando ele várias vezes ao longo da viagem, porque ele sabia o que fazia. Então ele está cansado, sim, por conta da sua idade, então ele não quer se esforçar muito, mas isso não impede de que ele teça alguns comentários. Então ele analisa os bois, ele fica falando que não gosta muito daquela barulhada, ele tem um caminhozinho que ele vai seguindo devagarzinho para poder conseguir sair daquele meio de multidão. Ele não é o protagonista da história. Se a gente fosse realmente pegar os protagonistas, seriam os vaqueiros, porque é o que eles mais aparecem na história. Mas a gente precisa perceber uma coisa: em conto, o título é extremamente importante, então tem um porquê a gente ainda saber do burrinho Pedrez. Lembre-se que, mais uma vez, como eu falei daquela analogia da viagem, o objetivo final de uma viagem é realmente chegar ao destino. Mas muitas coisas podem acontecer nesse meio da viagem que realmente não fazem com que seja apenas o destino a coisa mais importante durante esse trajeto. Então, por uma decisão de vaqueiros que fizeram com que fossem decidir quem que ia montado no 7 de ouros, temos que o Badu, que foi inclusive o vaqueiro que bebeu mais e que estava extremamente bêbado, fosse montado em cima do 7 ouros, por graça também dos outros vaqueiros, para punir ele com aquela cena toda que ele estava fazendo. Inclusive, de noite, contaram a história de Saulinho, que era nada mais nada menos do que o próprio Major Saulo, ainda quando ele não era chamado de Major Saulo, porque ele ainda não tinha, ele não detinha ainda os poderes de mandismo, e também que ele não tinha ainda as terras do pai. Nessa história, conta-se que o Major Saulo, ou Saulinho na época, estava vigiando os bois e que inclusive com eles tinha um negrinho que estava pedindo para poder ser liberto. Obviamente, ele fica acordado para deixar os outros vaqueiros dormir, mas ele cai no sono. Quando ele acorda, ele vê que o negrinho sumiu dali, o gado sumiu dali e os vaqueiros que estavam dormindo estavam todos pisoteados, porque o gado tinha fugido e acabou matando eles, com uma mistura de lama com sangue. No retorno, a gente vai começando a chegar nesse ponto de, poxa, será que vai acontecer esse assassinato? Inclusive o Major Saulo tinha pedido, fica de olho nesses dois para não nada acontecer. Então começam a perceber, começam a olhar para ver se vai acontecer alguma coisa, e aí o rio tinha se alargado bastante, tinha ficado bem cheio e começaram a ficar com medo de passar pelo rio. Claro que uma das ideias que existe do burrinho, em diferença do cavalo, é que o burrinho, ele é um animal que ele não vai para um local que ele não sabe se não consegue continuar. Então é
Por isso que é interessante a gente perceber esse elemento do burrinho, porque temos sim a origem do seu nome de ser associado com pessoas que não são inteligentes, mas quem sabe no sertão ou na fazenda que um burrinho ele não para se ele não percebe que ele não consegue fazer alguma coisa. Como por exemplo, se ele está carregando muito peso, ele não anda. Se ele está andando por um caminho ou uma rota, é porque provavelmente qualquer pessoa também possa passar por ali. E é desse conhecimento de vaqueiro que fazem com que eles decidam que o burrinho pedrez ou o 7 de ouros façam o caminho e eles vão seguindo ele também. Porém, infelizmente, a gente tem que o burrinho, ele tem esse conhecimento todo, tanto é que em algumas das partes ele vai andando, depois ele deixa a correnteza levar ele um pouquinho, ele continua andando, deixa a correnteza levar, só que os vaqueiros acabam morrendo nessa correnteza forte. A gente só tem a sobrevivência de 2 vaqueiros, que é, inclusive, o Badu, que estava em cima do burrinho, e que ainda estava bêbado e dormindo, e que vamos ter o Francolin, que se agarra no rabo do burrinho e que vai segurando para poder conseguir não ser levado pela correnteza da água. Obviamente, ele é um pouco distanciado do que ele tem por conta da correnteza, de ele ter que precisar voltar pelo caminho, e o Francolin, nervoso e assustado, ele, quando chega na margem, solta o rabo do burro e o burrinho continua caminhando de volta para a fazenda. O 7 de ouros continua caminhando até a gente ver que ele chega na entrada da fazenda. Os outros amigos do Badu olham para ele e reconhecem e levam ele para continuar bebendo. E o 7 de ouros, enquanto ele está ali, ele vai na fazenda, ele acha o seu lugarzinho, ele come, fica muito feliz e, inclusive, a história termina com ele indo dormir. E pra gente perceber, então, o final da história, que finalmente temos de uma história que eu acredito que seja talvez o conto mais longo, porque a gente vai desde a página 31 até a página 89 dessa obra. Vamos perceber aqui como que a história acaba em seus últimos parágrafos. Badu agora dormia de verdade, sempre agarrado à crina. Mas 7 de ouros não descansou. Retomou a estrada e já noite alta, quando chegaram à fazenda, ele se encostou bem na escada da varanda, esperando que o vaqueiro se resolvesse a descer. Ao fim de um tempo, o cavaleiro acordou, bradou nomes feios e começou a cantar um ferra-fogo, dança velha que os negros tinham de entoar em coro, fazendo de orquestra para o baile dos senhores, no tempo da escravidão. Aí os camaradas que dormiam no paiol grande despertaram com algazarra, vieram desmontá-lo e carregaram com ele para curtir a bebedeira num giral. Depois, desarrearam o burrinho. Folgado, 7 de ouros endireitou para a coberta, farejou o coxo, achou milho, comeu, então rebolcou-se com as espojadelas obrigatórias, dançando de patas no ar e esfregando as costas no chão. Comeu mais, depois procurou um lugar qualquer e se acomodou para dormir entre a vaca mocha e a vaca malhada, que ruminavam, quase sem bulha, na escuridão. Então, se a gente tem um começo de história que vai falando de uma calmaria, também temos o final de história que também vai falando de calmaria. Lógico que é uma cena bem grotesca e violenta do ponto de que a gente vê e é narrada a história dos vaqueiros indo embora com a corrente da chuva e que a gente não sabe o que vai acontecer, inclusive até mesmo com o próprio Badu ou com o Major Saulo sabendo dessa própria notícia. Porque tudo isso aconteceu, o Major Saulo estava ainda na cidade e os outros vaqueiros tinham morrido e o Badu ainda estava muito bêbado, então ele não viu o que estava acontecendo. Então, temos aqui essa parte dessas histórias que são contadas de outras pessoas. É lógico que aqui há uma grande curiosidade, porque será que realmente a gente tem essa história pelo ponto de vista do Francolin, que foi o outro vaqueiro que ficou vivo, ou o Badu também juntou algumas outras partes da história que tornam elas mais fantasiosas, ou será que toda a história é inventada? Porque assim, é curioso, sobrou apenas 2 pessoas da história. Uma que lembra muito bem, a outra que lembra muito mal. Então, até que ponto a gente tem esses elementos tão fantasiosos na história? Mas também, eu acho que uma das grandes coisas que a gente tem de história é a gente precisa ser levado pela história e ir ouvindo ela. Eu acho que quanto mais a gente questiona a veracidade de uma história, pior vai ficar para você poder aproveitar ela. O que temos de mais importante nessa história é o que temos da praticamente inumano de se compreender o destino. Temos um controle, uma tentativa de fazer com que a gente possa escolher o que a gente realmente queira, porque o ser humano ele está tão iludido nessa visão moderna, ele pode controlar tudo. Não só um dos vaqueiros está lutando contra porque ele está decidido que ele vai matar, porque tem essa visão humana de que ele pode fazer isso, como também o próprio Major Saulo falando que na fazenda dele ninguém morria porque ele simplesmente
simplesmente mandou. Claro que a gente tem tantos outros fatores como a inconveniência da chuva e a imprevisibilidade de que algo aconteceria, que temos que essa história mostra que é praticamente impossível vencer o destino. Temos como muito importante a análise dos animais, a análise de como eles são colocados por ali. Não é dado de forma gratuita como que a gente tem essa relação desses animais sendo apresentados na obra como representações do que a gente poderia ter como ser humano. Esses animais que vão aparecer no Sertão Mineiro mostram para nós o que diferencia, muitas vezes, o animal do ser humano. Claro que temos o raciocínio, mas eu acho que existem também outros grandes fatores como são as emoções mais puras humanas, como a empatia, a solidão, o medo de ficar sozinho, o amor, ou também a gente ter a solidariedade, que são colocadas nessas obras como formas de fábulas e metáforas, mas que não são expressamente ditos. Temos também, ao longo dessa narração dos vaqueiros, uma das explicações que fala de que houve um ataque de onça para cima dos bois, que inclusive um dos bois mais bravos foi e atacou essa onça de volta, que até o vaqueiro tinha medo dessa onça e que os bois protegeram ele. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Essa então é o que temos como uma análise do O Burrinho Pedrez, do livro de contos chamado Sagarana, e que inclusive fica aqui pra gente poder entender mais da importância desse conto. Ficou com alguma dúvida desse conto ou de algum outro aspecto? Escreve aqui nos comentários por gentileza. E lógico que não é fácil entender tudo de Sagarana de uma vez só, por isso que inclusive eu também gravei um vídeo explicando sobre os aspectos gerais de Sagarana e também a intenção do Guimarães Rosa escrevendo essa obra. E caso você se interessou e queira também ver o próximo conto que temos dentro de Sagarana, que se chama A Volta do Marido Pródigo, você pode ver aqui nesse vídeo. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e se vê no próximo vídeo. Até mais!